Por favor, abra sua Bíblia. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Meus irmãos, esse trimestre que se inicia hoje é muito importante, eu diria, para a vida da igreja, porque olhando a revista, e eu quero encorajá-los a adquirir essa revista, porque ela é muito boa, ela tem uma espécie de microteologia sistemática, não é, pastor? É uma microteologia sistemática, tem os temas, vamos dizer, centrais da fé cristã estão ali. Então, é muito importante, educação teológica para a igreja, isso gera saúde espiritual para a igreja, muito bom mesmo. O autor dessa revista eu conheço, pastor Ezequias Soares, ele é pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, um dos grandes mestres que a Assembleia de Deus produziu no Brasil, um homem que é uma autoridade hoje em Bíblia, principalmente nas línguas originais. Então, vale a pena você adquirir essa revista, estudá-la com calma. As revistas têm melhorado muito ultimamente, então você vai gostar muito dessa revista aí, ela é muito importante. E o melhor de tudo é que a gente abre hoje com aquilo que é central, a inspiração bíblica e a autoridade da Bíblia. Isso é fundamental para todo cristão, principalmente nos tempos em que vivemos hoje, onde os grandes ataques do mundo, do ateísmo e de um monte de outras filosofias é em cima da questão da Bíblia. Então é muito importante o que a gente vai pensar aqui essa manhã. Amém, irmãos? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, se você já tem a sua revista, esse é o texto que está aí, central na revista. Diz assim a palavra: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Amém. Paulo é o grande sistematizador da doutrina cristã. Paulo é um homem que teologiza tudo, ele pega tudo que já leu no passado, Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele tinha em sua mão, pega tudo que Cristo lhe fala, ele sistematiza isso, formula, formata e configura numa forma fácil das pessoas entenderem. Por exemplo, você vai ter que toda a base de nossa doutrina de fé cristã está nas epístolas de Paulo. As cartas pastorais são extraordinárias para extrair isso. O que nós precisamos deixar muito claro aqui hoje, e o tema central da nossa aula é inspiração divina e autoridade da Bíblia, é que esse livro que você tem nas mãos aí, a Bíblia, que você carrega, que você prega, que você ouve na igreja, esse livro é totalmente inspirado por Deus. Amém, irmão? Vocês creem nisso? Isso é base fundamental da nossa fé. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Parece uma coisa tão simples, mas isso aqui é decisivo. Ainda tem no nosso meio muitos cristãos que têm certas dúvidas em relação à Bíblia. Isso vem muito da sua não educação no texto, em não entender o texto, em não perceber a grandeza do que você tem nas mãos. Charles Spurgeon disse uma frase que eu amo, ele disse que a Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus. É verdade. A Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus. O pastor Augusto Nicodemos diz uma coisa interessante. Ele diz assim: você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falar em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Não é verdade? A Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus. É fundamental entender isso, que esse texto que nós temos nas mãos é o texto inspirado, autoridade divina. A Bíblia é a nossa fonte exclusiva de autoridade espiritual. Toda vez que você olhar esse texto, essa expressão exclusiva, lembre disso, ela não tem nada que se equipare à Bíblia.
Por mais tremendo que seja o livro, o texto, a ideia, não se equipara à Bíblia. Ela é a nossa fonte exclusiva de autoridade espiritual. Nenhuma outra fonte, sonho, profecia, milagre, testemunho, nada se equipara à Bíblia ou a substitui. Ela é central. Todas essas coisas com a Bíblia se tornam uma bênção para nós. Todas essas coisas sem a Bíblia não são nada. Amém? Fundamental entender isso. Tem muitas igrejas, inclusive o pastor estava falando na abertura aqui sobre as seitas. Você pode pegar que a infinita maioria das seitas, se não todas elas, trabalham com ideias baseadas naquilo que os seus fundadores trabalhavam. Não trabalham com a autoridade central do texto. Nós somos um único povo que trabalha com a autoridade central do texto. Isso é fundamental entender. Porque ainda tem muitas religiões que se movem por aquilo que seu fundador teve, as visões que teve, as manifestações que teve. Graças a Deus, nos últimos anos isso diminuiu muito, mas na igreja da minha adolescência, da minha infância, tinha muito essa coisa de gente com uma espécie de visão, de revelação, que tinha quase o mesmo peso de autoridade da Bíblia. Eu me lembro até de uns seminários que se faziam nas nossas igrejas, que tinham uns irmãos que tinham ido viajar para o inferno, não sei quantas vezes foram no inferno e no céu, eu não sei porque que ia no inferno primeiro, né? Exatamente, gente que ia para o inferno e via os cabelos das irmãs, lembra disso? Tinha umas gavetas no inferno com céu, tinha essas coisas para causar na gente aquela sensação de espiritualidade profunda, de santidade, aquela coisa toda. Quanto mais Indiana Jones a coisa, mais era tremendo, não era? Tinha aquela mentalidade assim, hollywoodiana. Por exemplo, se o indivíduo falasse aqui, eu era bandido, Jesus me salvou, o povo não levava muito a sério não. Mas se ele fosse daqueles bandidos que matava, e se vacilasse, ele matava de novo, aí o povo acreditava, não é verdade? Sempre tem essa coisa de provocar as emoções, porque provocando as emoções, tende a se acreditar que isso é verdade. Até hoje, as pessoas acham realmente que as grandes mensagens na igreja são aquelas que fazem você chorar. Nem sempre. É fácil manipular emoções. As verdadeiras mensagens são as que pregam a verdade da fé, e isso te incomoda e te muda. Isso é Bíblia. Por isso que é importante entender isso aqui. A primazia da Bíblia, como nossa única regra de fé e prática, é a doutrina essencial. Inclusive o autor colocou na revista aí na introdução que ela é basilar do pensamento cristão. O que é isso? É a base, a essência. Eu queria que você guardasse aí, ó, se você puder anotar, coloca aí, ó. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ponto. É a única, não tem outra. Todo o restante é com base nela. Se nós nos movemos assim, temos a nossa teologia enquanto igreja e pensamos diferente até de algumas outras igrejas, porém, isso é tirado na base da palavra, sempre a palavra basilar, essencial, fundamental. Dela vem as nossas raízes, as origens, a essência, o pensamento central, a base, o alicerce. Toda vez que você quiser profundidade, vá para a Bíblia, sempre assim. Quando Paulo fala a Timóteo nesse texto que nós lemos, para ficar no contexto, Paulo diz uma coisa muito interessante. Você aprendeu a fé que veio da sua mãe, da sua avó. Timóteo era filho de lar dividido. Complicada a vida dele. E ele nasce e cresce todo educado em cima da palavra que aprendeu com seus pais. Ou seja, é interessante isso, que a Bíblia se aprende, se divulga, se aprofunda na convivência diária. Não é só uma ideia que a gente passa filosoficamente do púlpito. Quem acha que a Bíblia é apenas uma ideia, filosoficamente, das 7 às 9 no culto, está redondamente enganado. É algo para ser encarnado, vivido. Isso é a essência do texto bíblico. Por isso que a Bíblia, eu costumo dizer, não é um livro para ser lido apenas. É um livro para ser mastigado, experimentado, comido, vivido diariamente. Isso dá um trabalho imenso. Por isso que é muito perigoso quando a gente chega com expressões tão profundas como algumas pessoas, de achar, por exemplo, que o seu livro ou a sua mensagem é uma autoridade. É muito perigoso isso. Fiquei sabendo de um indivíduo nos Estados Unidos que lançou um livrinho lá. O livro dele falava sobre as coisas inefáveis que nem Paulo viu, mas ele já viu e botou no livro. Imagina, tem esse tipo de gente por aí. Então, a inspiração da Bíblia é um fato singular que aconteceu na história da redenção humana e nunca mais vai tornar a acontecer. Preste atenção nisso aqui, ó. Só aconteceu uma vez. Do jeito que está na Bíblia, só aconteceu uma vez. Essa inspiração para esses textos aqui, só uma vez na história, ela é singular, não acontece mais. Ainda que a gente sentasse aqui, se juntasse com um grupo de gente, nunca mais. Essa inspiração para esse texto não vem mais. Ela é basilar, singular e essencial, e só dessa vez. Amém? É bom entender isso, porque está chovendo apóstolo para tudo quanto é lado, não é verdade?
e nem vou dar ideia, porque se eu falar aqui, vai que daqui um dia surge um São não sei quem, né? Todo dia surge alguém, então nem vou dar ideia. Nós vivemos numa época hoje, que ela é marcada por uma distância do autoconceito de Deus. É interessante isso, pouca gente pensa em Deus, a essência, como Deus é, como a Bíblia o revela, e Ele se revela na Bíblia, inclusive vai ser tema de uma dessas lições aí. É muito importante entender isso aqui, porque se você acredita, crê com essência de fé, que a palavra que você tem na mão foi inspirada por Deus, obviamente você vai acreditar nele como Senhor de toda sabedoria, supremo e soberano. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais tenta se aproximar da palavra dele. Isso é uma relação de retroalimentação. Quanto mais você ama Deus, mais ama o que ele tem a dizer. Quanto mais se aprofunda no que ele tem a dizer, mais se aprofunda em Deus. E isso nunca para, porque isso aqui é um poço insondável. E quanto mais você fica, mais tem. Eu sempre gosto de lembrar, principalmente aos alunos, quando dou aula de teologia, que, por exemplo, só o Martin Lloyd Jones, um pastor da Inglaterra, ele conseguiu pregar durante 10 anos, toda sexta-feira na capela de Westminster, ele pregou só sobre a carta aos Romanos. 10 anos na carta aos Romanos, e ele morreu sem terminar. Imagina. Aí um dia eu estava num desses lugares do Brasil, e o indivíduo tentou ridicularizar esse feito de Spurgeon, de Martin Lloyd Jones, e ele disse para mim assim, eu fico olhando todos aqueles livros, toda aquela coisa que ele pregou, 10 anos pregando na mesma carta, será que Paulo queria dizer tudo isso? E eu brinquei com ele, o problema não é esse, o problema são os irmãos que pregam na carta de Romanos, e eu fico pensando, será que Paulo disse só isso? Na verdade, eu prefiro muito mais me aprofundar no tudo, do que ficar sofrendo no nada, não é verdade? A Bíblia tem infinitamente mais do que a gente sonha, do que a gente pensa. Então, quanto mais a gente se aprofunda nela, melhor. Então, como nós vivemos numa era da distância do autoconceito de Deus, sem a Bíblia, essa espécie de desespero eclesiástico vai gerar em nós uma vontade de substituir a palavra por outras palavras, e é aí que mora o perigo. Porque sem a Bíblia, o cristianismo é só uma religiosidade vazia. Só que quando a gente desenvolve a nossa fé com base nas Escrituras, aí a gente ganha conteúdo, significado e profundidade. Não se enganem. Os grandes homens de Deus, mulheres de Deus que são profundos, são os que amam a Bíblia. Não são os que ficam falando um monte de coisa, são os que amam a Bíblia. Profundidade você se encontra na palavra, porque sem Bíblia a nossa fé, ela adoece, enfraquece e morre. Amém, irmãos? Aliás, tomara Deus que através do Espírito Santo a gente saia daqui essa manhã apaixonados cada vez mais pela palavra. Isso é fundamental para nós, a gente sair apaixonado pela palavra. E hoje, sinceramente, com a internet a gente tem tanto acesso a tantas traduções, a tantas interpretações, chaves linguísticas. Irmãos, para quem ama a Bíblia, tem um banquete diário todos os dias. Então, não cometa o pecado de ter um monte de Bíblia e não ler nenhuma. Amém? Isso é um pecado grave. Spurgeon chegou a dizer que hoje, nas capas das nossas Bíblias, tem tanta poeira indicando o não uso, que já dá para escrever condenação com o próprio dedo. Imagina. Né? Nessa aula nós vamos ver algumas coisas que são muito importantes, e eu queria que você acompanhasse na revista, porque eu vou seguindo a ponto da revista aí, porque é bem interessante. O primeiro ponto aí, ó, ele trabalha revelação e inspiração. E é extremamente importante essas palavras aí, ó. 3 palavras ele vai colocar aí. A primeira delas é revelação. A palavra revelação no grego é apocalipse. Esse livro que você tem na Bíblia aí, Apocalipse, é revelação. Isso significa o ato ou efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Para você entender bem revelação, olha para mim. Imagina essa cena, domingo, meio-dia e pouquinho, 1h da tarde, um monte de crente na mesma casa, perto da cozinha. Imaginou a cena? Fome de crente. Começa a vir aquele cheiro lá da cozinha. E aí a gente começa naquele jogo delicioso de descobrir o que é que está sendo cozinhado. Pensa. Alguém fala, não, isso aí é costela, não sei o que lá. Vai falando, cada um vai falando da comida. Até que você consegue distinguir alguns cheiros. Por exemplo, o cheiro do coentro é inconfundível, não é? O cheiro de certos pimentões, você vai tentando descobrir. À medida que vai tentando descobrir, vai dando pistas. Até que alguém resolve se levantar, ir até a cozinha, tira a tampa para descobrir o conteúdo ideal sem ficar adivinhando. Quando você tira a tampa e vê, o nome disso no grego é apocalipse, revelou-se. Você parou de ficar tentando imaginar. Esse é o problema de muita gente na igreja. Cria em Apocalipse o domínio da imaginação. E aí cria tanta coisa que cria mais monstros do que Bíblia.
Apocalipse não é para eu ficar imaginando, é para eu tirar o véu e descobrir o significado do desconhecido. Revelação, arrancar o véu, descobrir o conteúdo. Deu para entender? Ou seja, na Bíblia, essa palavra é usada em relação ao próprio Deus, porque é Ele quem revela a si mesmo, a sua vontade, revela a sua natureza e todos os demais mistérios. E como é que Deus revela? A partir da sua palavra. Lembrem que Deus é um Deus sempre da linguagem. Quando Ele vai criar, Ele cria falando, e disse Deus, haja. Tudo de Deus é feito na base da linguagem, da comunicação. Ele é tão comunicativo que Ele vem em Cristo como um verbo encarnado. Quando vai conversar com Nicodemos em João 3, ele diz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, é comunicativo, não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, é comunicação o tempo inteiro. Como que Deus se revela, auto-revela, revela a sua natureza, seus mistérios, sua vontade para conosco, está tudo na Bíblia. A revelação de Deus, a auto-revelação de Deus se encontra na Bíblia. Questão lógica, com a Bíblia você consegue ter acesso às altas revelações de Deus. Sem a Bíblia, fica na imaginação, tentando descobrir aquilo que já está aqui. Deu para entender? Isso é muito importante a gente entender. Na Bíblia, essa palavra é usada com relação a Deus, e como Deus é a base de toda e qualquer revelação, porque Ele é luz, a busca da verdade sem Deus é completamente vã e destinada ao fracasso. É muito importante a gente entender isso aqui, ó. Por que Deus é o centro de toda a revelação? Porque Ele é luz. Então, quando Ele chega, tudo se ilumina, tudo se revela. Então, sem Deus, qualquer busca pela revelação é uma busca vazia, perigosa. Interessante que uma das palavras para morte no grego é letos, de onde vem letal. Ou seja, quando os gregos iam falar alguma coisa que não morre, eterno, às vezes eles usavam a como prefixo de negação, aletos. Letos, aquilo que é morte, a negação. Se não morre nunca, é um aletos, aquilo que nunca morre. Sabe como é que se fala verdade em grego? Aletheia, ou seja, a verdade é aquilo que nunca morre. E a Bíblia vai dizer que Deus é a verdade. Então nele nunca cessa a vida e nunca cessa a revelação. Então é para Ele que a gente corre quando o assunto é revelação. Dizendo isso, eu quero deixar bem claro aqui aos irmãos, que ninguém revela na igreja. Só Deus revela. Deu para entender agora? Por isso que é muito perigoso quando se manipula a igreja por revelação. Não há revelação fora de Deus, só Ele é luz, então só Ele revela. E tudo que Ele revela, revela voltando para Ele. Portanto, toda a glória de qualquer culto, sonho, visão, revelação, interpretação, pregação, hino na igreja, tem que voltar para Deus. Veio dEle, volta para Ele, Ele é o centro de tudo. Essa é a ideia. Segunda palavra que ele põe aí, ó, dá uma olhada aí, estou no tópico primeiro, segunda palavra, inspiração. O que é a inspiração? É o registro dessa revelação sob a influência do Espírito Santo que penetra até as profundezas de Deus. Ou seja, Deus revela a sua palavra, mas Ele faz isso através do seu sopro. Essa expressão inspirar é soprar. E Ele faz isso através do seu Espírito. Olha o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 10 a 13. Preste atenção, diz assim, ó. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aí Paulo pergunta, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Olha o que Paulo está dizendo. Se o que está em mim é o meu Espírito, eu me conheço. Mas quando é o Espírito de Deus que está nele, conhece ele e pode revelar as coisas dele. Isso significa que ninguém pode se aproximar profundamente de Deus sem o Espírito. É o Espírito quem leva. É por isso que a Bíblia diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a Bíblia vai dizer que é o Espírito quem ilumina a mente. É o Espírito quem faz. Foi o Espírito quem ressuscitou a Cristo. O Espírito levou Jesus para ser tentado. Agora olha que interessante. Jesus Cristo é Deus no homem, cheio do Espírito Santo. Nem Jesus, sendo Deus no homem, quis ser homem sem o Espírito de Deus. Portanto, nenhum de nós pode viver na igreja sem o Espírito Santo. Toda vez que você for ler a Bíblia, é o Espírito que você tem que pedir. Ajuda, Espírito, ilumina, para que eu possa ter a característica de interpretar aquilo que o Senhor tem para mim.
É o Espírito quem faz isso. É o Espírito quem nos aprofunda, Ele quem nos leva. Amém, irmãos? Mais uma vez eu vou registrar. Todos os 66 livros da Bíblia foram divinamente inspirados. Amém? Divinamente inspirados. Os escritores sagrados receberam a revelação divina de uma maneira especial, exclusiva e única. Lá em 2 Pedro 1:21 diz assim, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, ninguém mais além deles foi usado por Deus dessa maneira. Interessante que se você parar para pensar, quer ver, olha para mim, uma das grandes evidências da autoridade e da origem divina da Bíblia vem da simples observação dos seus autores. Tenta imaginar 40 autores diferentes, num período de mais ou menos 1500 anos, em culturas completamente diferentes, escreverem exatamente a mesma coisa. Só milagre produz isso. Imagina que hoje eu aqui escrevo um livro, vivendo nesta igreja, nessa cultura, nesse estado, em Goiânia, centro-oeste brasileiro, aqui hoje, nesse dia, e eu escrevo um texto e daqui a 1300 anos, outra pessoa em outro lugar completamente diferente, em outra parte do mundo, no sul da China, escreve um outro livro naquele idioma, naquela cultura, naquele tempo, e dá exatamente com a mesma ideia que eu tenho, o mesmo sentimento, a mesma coisa, o mesmo espírito. Só Deus opera um milagre desse. Não é à toa que até hoje a Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos. É o livro que mais vende, que fala com todo mundo, traduzido em 2.935 línguas, entrando em tudo quanto é lugar, mexendo com gente a todo momento, ensinando gente a ler, salvando gente, tirando gente do inferno. Ainda é o livro que mexe com as bases da sociedade. E o mais tremendo, ao longo da história, muita gente tentou cravar o fim da Bíblia, e ela se tornou aquela que enterra seus coveiros, permanece até hoje, e a gente permanece aqui, adorando a Deus e aprendendo com esse livro, porque nunca para, essa fonte nunca cessa. É extraordinário isso. Então você tem revelação, inspiração. Você tem uma outra aí, no tópico, no ponto 3, aí, forma de comunicação. A forma de comunicar a revelação variou entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo, a comunicação que Deus dava da sua revelação aos profetas se desenvolvia por meio da palavra, da visão, do som e da imagem. Você vê lá em Jeremias capítulo 1, por exemplo, Deus apresenta uma imagem para ele, vem um som também para ele, a panela e tal. Você tem naquelas que a gente chama de quase que metáforas ambulantes, são imagens fortes. Já a revelação aos apóstolos do Novo Testamento veio diretamente por Jesus Cristo. Você vê isso, por exemplo, em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Também veio por meio do Espírito Santo, Efésios 3, 4 e 5. Essa expressão que a gente vê muito na Bíblia, veio a mim, no Antigo Testamento, a palavra do Senhor, ou veio a palavra do Senhor, é frequente no Antigo Testamento e diz respeito a uma revelação que é direta, externa e audível. Se você comparar bem, no Antigo Testamento tem um modus operandi, um jeito de Deus se revelar. E esse jeito já configura a inspiração. No Novo Testamento é diferente, diretamente por Cristo. Não muda nada, até porque o Deus é o mesmo. É que no Antigo Testamento ele falava de um modo de quem fala para outro. Já no Novo Testamento é o próprio Deus andando, é Cristo, que é o próprio Deus. Isso é fundamental entender. Não há uma diferença. Tem muita gente que acha realmente que o Antigo Testamento tem nada a ver com o Novo. Muito pelo contrário. Eles estão profundamente interligados. O que o Antigo Testamento desenha, o Novo mostra. O que o Antigo promete, o Novo cumpre. Está tudo ligado. É como se você estivesse o tempo todo observando numa perspectiva. Enquanto você olha de cima, coisa gigantesca do Novo, olha do Antigo, você olha para dentro no Novo. Nenhum dos dois são excludentes, muito pelo contrário, eles se incluem, eles se interpenetram e se interpretam. Tanto que a regra fundamental da hermenêutica, a ciência que estuda a interpretação bíblica, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amém? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa forma de comunicação não aparece, essa coisa de veio a minha palavra do Senhor, ela não aparece no Novo Testamento, só uma vez, inclusive, lá no ministério de João Batista, em Lucas 3, verso 2, porque João Batista é o último arauto desse modelo do Antigo Testamento, ele fecha ali. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus revelada e inspirada pelo Espírito Santo. Eu queria que você guardasse 3 palavras na sua mente. Primeiro, revelação, o ato ou efeito de descobrir o desconhecido. Segundo, que é a inspiração, soprar. E terceira, iluminação, o ato que o Espírito dá para a gente entender a palavra. Porque o mesmo Espírito que inspira a palavra também inspira o entendimento dela, porque senão seria ilógico o Espírito te dar uma palavra tão profunda e não te dar as chaves ou os meios de entender. É verdade ou não é?
Por isso que é tão importante a gente entender isso, é fundamental até. Segundo tópico aí, dá uma olhada aí, ó. É inspiração divina, ele colocou. Paulo, no primeiro ponto, ele colocou a inspiração divina. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele enfatizou o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus. E essa palavra grega traduzida para inspirado, theopneustos, ou theopnistia, como alguns colocam, é tão profunda, ela só aparece uma vez no Novo Testamento, nesse texto. Ela é a junção de duas palavras gregas, theos, Deus, mas pneu, que é o vento, o ar. Por exemplo, você tem no seu carro pelo menos 4 pneus, porque na câmara tem o ar, daí vem pneu. Quem tem pneumonia, problema com ar. Deu para entender? Pneumatologia. Ou seja, é interessante quando a gente olha para essas duas palavras juntas, formando a palavra inspiração. Deus inspirou, Deus e o ar, soprou a sua palavra nesses escritores. Essa é a inspiração divina. E ela é tão profunda para a gente entender. Esse termo teológico, teopnistia, outros colocam theopneustos, tanto faz. Segundo o dicionário da língua portuguesa de Caldas Alete, significa assim, ó, inspiração divina que presidiu a redação das Sagradas Escrituras. É muito importante entender isso aqui, ó. Ou seja, o Espírito deu esse tipo de inspiração, esse sopro, para esses homens que escreveram esse texto. Isso significa, de uma vez por todas, que esse tipo de inspiração não tem mais sobre nenhum de nós. O melhor que tenha sido o autor, mais extraordinário que tenha sido o texto que ele escreveu, agora são textos com base nesse texto. Ele é central, ele é fundamental. Eu estou repetindo isso porque isso precisa ficar cravado na nossa mente para tirar qualquer tipo de dúvida, principalmente porque tem os teólogozinhos fakes de Facebook que passam a vida inteira sem ler nada, mas a vida inteira inventando coisas que não existem. Então deixa bem claro na sua mente que acima de qualquer coisa está a Bíblia, uma vez por todas entregue a nós. Amém? Por isso que a Bíblia vai dizer: batalhe, Judas, pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Ele fez no ponto 2 aí uma avaliação exegética. Na verdade, assim, ó, ele tentou mostrar para nós uma coisa importante. No texto que nós lemos, 2 Timóteo 3, no versículo 15, diz assim, é um texto que tem um pequeno, não chega a ser um problema, porque gramaticalmente no grego dá certo as duas formas, mas é um pouco perigosa para quem interpreta. Por isso ele colocou a avaliação exegética, é muito importante fazer isso. Essa tradução que eu tenho aqui, que é muito boa, que é a Bíblia Brasileira de Estudos, ela colocou corretamente assim, ó: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Algumas traduções colocam: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Gramaticalmente, no grego falando, está perfeito. O problema é que pode dar interpretação equivocada para quem lê. Por exemplo, no caso como a minha aqui, ó, toda a escritura é divinamente inspirada, já deixa claro que toda a Bíblia é inspirada. Agora, se eu colocar só assim, ó, toda a escritura inspirada é proveitosa, já dá a ideia de que alguma possa não ser inspirada. Deu para entender? Então, o ideal seria formular o é, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Tem uma conjunção grega chamada kai, e. É porque Paulo está dizendo duas coisas, que a escritura também é proveitosa e inspirada, para ensinar e para corrigir. Deu para entender? É muito importante, parece uma coisa tão simples, mas não é. Pode dar uma espécie de duplicidade de pensamento, e a gente tem muita gente que fica caçando pequenas coisas para destruir a autoridade da Bíblia. Então, mais uma vez eu volto a frisar, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Amém? Terceiro, ele fala sobre a autoridade. A autoridade da Bíblia deriva da sua origem divina. O selo dessa autoridade aparece em algumas expressões como: assim diz o Senhor, veio a palavra do Senhor. Está escrito lá em Marcos capítulo 1, versículo 2. Ou seja, a ideia central, coloque isso aqui na sua mente de uma vez por todas. Se alguém um dia te perguntar qual é a autoridade da Bíblia, porque ela veio de homens escreveram, nada disso. A autoridade da Bíblia suprema vem do próprio Deus, uma vez que ela é palavra de Deus. E o melhor de tudo, olha para mim, se ela é inspirada por Deus, ela foi soprada por Ele, ou seja, saiu dele. Então nada que saia dele pode ser ruim. Portanto, toda a autoridade da Bíblia vem da sua origem, da sua essência. Como ela é um livro divino, a autoridade dela não está apenas nela, mas nele, que é a origem dela. Deu para entender? Isso é fundamental para a gente deixar como essência na nossa aula. Terceiro ponto aí, ó, terceiro tópico que ele colocou aí, ó, a inspiração plena e verbal. Ele coloca duas coisas. Primeiro, inspiração plenária. O nome já diz, pleno. Significa que todos os livros das Escrituras são inspirados por Deus. A inspiração da Bíblia é única e especial.
É o texto dizendo que não existe na Bíblia um livro que seja mais inspirado do que o outro. Todos têm o mesmo grau de inspiração e de autoridade. Por incrível que pareça, tem gente que realmente acredita que tem livro mais inspirado e menos inspirado. É que a gente faz isso com base nos nossos gostos. Tem gente que é mais apaixonadinho por salmos e não gosta muito de ler Cantares, que fica vermelhinho de vergonha, não é verdade? Aí começa a achar realmente que Cantares é uma coisa mais complicadinha. Cantares é coisa mais para quem está no primeiro ano de casamento, né? Não é verdade? Tem gente que não gosta muito de Eclesiastes, que acha que Eclesiastes é coisa de piração filosófica. Já tem gente que é apaixonada assim, sabe aqueles irmãos que quando estava lá no secular, para não dizer no mundo, porque continua no mundo e vivo, né? Eles só gostavam de filme de terror, aí vem para a igreja e quer assistir só Apocalipse, né? E fica com aquela sensação de que caça monstros o tempo todo. Na verdade, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e de autoridade. Amém? Seja onde você falar da Bíblia, você vai encontrar o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia que Jesus e os apóstolos usavam, ela era formada pela lei de Moisés. É importante você entender isso. Qual era a Bíblia que Jesus usava na sua época? Ela era formada pela lei de Moisés, os profetas e os escritos, que essa parte escritos são os encabeçados pelos salmos. Quando aparece essa palavra escrituras no Novo Testamento, se refere a isso aí, esse cânon que a gente chama de tripartido. Jesus trabalhava com isso. A lei de Moisés, a Torá, os 5 primeiros livros, os profetas e os escritos. O tempo que Jesus andava, e toda vez que você vê na Bíblia Jesus fazia citações, ele faz citações diretas desses textos. Você vai ver, por exemplo, que na tentação do deserto, Satanás, por exemplo, vai usar para Jesus, obviamente encobrindo, fazendo aquilo que o diabo faz muito bem, que é distorcer os textos. Ele vai citar o Salmo 91, não é verdade? Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Ele só esqueceu de citar o resto. Pisarás o leão, né, a serpente, deixou para lá essa parte. É como até hoje os adeptos do diabo fazem. Eles só usam da Bíblia aquilo que eles gostam, não aquilo que os confronta. É importante entender isso. Olha que interessante, os escritos dos apóstolos também foram revestidos da mesma autoridade dos livros do Antigo Testamento. Paulo, o apóstolo Pedro, por exemplo, ele considera as epístolas de Paulo como escrituras. Depois você lê na sua casa 2 Pedro 3, versos 15 e 16. É Pedro falando de Paulo. Paulo fala nas cartas do irmão Paulo, tem coisas difíceis de ler que os tolos torcem, como fazem com as outras partes das escrituras. Interessante que Pedro cita Paulo como escritura, no mesmo sentido que se citava do Antigo Testamento. A inspiração plenária significa a gente afirmar, sem sombra de dúvida, que todos os 66 livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, são divinamente inspirados no mesmo molde, na mesma forma. Deu para entender, irmãos? Tanto o Antigo quanto o Novo, qualquer livro tem a mesma inspiração. Segundo, inspiração verbal. Essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Você vê isso lá em 1 Coríntios 2,13. E que também as ideias vieram de Deus, 2 Pedro 1,21. O tipo de linguagem, o vocabulário, o estilo e a personalidade são diversificados no texto bíblico, porque Deus usou cada escritor em sua geração e na sua cultura, com seus diversos graus de instrução. Os escritores não foram tratados como meras máquinas de escrever ou secretários de Deus que ficam o tempo todo só anotando o que Deus diz. Muito pelo contrário, Deus respeita o jeito, o estilo, a personalidade de cada escritor. Você vê bem isso nos Salmos, por exemplo. Você pega um salmo de Davi, você sabe muito bem o estilo, o jeito como Davi escreve. É diferente de alguns salmos, como os salmos de Asaf, por exemplo. Cada escritor foi, em sua individualidade, respeitado. Interessante que a inspiração que Deus manda vem para a sua palavra, não apenas para a pessoa. Tanto que as pessoas que a escreveram morreram, mas a palavra permanece eternamente. Amém? É muito importante entender isso aqui, ó. Guarda o que eu vou te dizer. As palavras não significa necessariamente que o Espírito veio aqui e me fez entender que essa palavra aqui, exorto, tinha que ser só ela. Se fosse só isso, até hoje a gente tinha o mesmo jeito de falar e não poderia nunca traduzir. Tinha que manter sempre no seu texto original. E aí, se você quisesse ler a Bíblia, você ia ter que aprender hebraico, aramaico e grego. Imagina, graças a Deus, que o Espírito inspira a ideia e o verbo, o jeito como ser. E o mais tremendo é que se tem uma coisa que é profundamente misteriosa é a linguagem. Nela você pode dizer, não dizer, calar, criar, poetizar. É tão espetacular que um dos maiores mistérios que compõe o ser humano é o mistério da linguagem, da fala, da palavra. É aí que o Espírito vai se moldar, se mover e soprar sobre nós. É tão tremendo que, quando você vai olhar no grego, por exemplo, o grego ao qual o Espírito Santo resolve inspirar os escritores não foi o grego clássico, o ático, usado na época para literatura de alto padrão.
Foi o koiné, grego de povão, língua de gente comum. Ou seja, é o Espírito revelando a mais tremenda sabedoria naquilo que é mais comum. Até hoje ele faz a mesma coisa. É por isso que eu e você, hoje, temos liberdade de sermos salvos pelo conhecimento da fé em Cristo Jesus através da palavra. Ela ainda tem a mesma essência e aplicabilidade. Stanley Horton escreveu uma coisa interessante. Ele disse assim, ó: na sua providência, Deus promoveu uma concordância divina entre as palavras dos escritores e as palavras do próprio Deus. Ele disse assim, ó: o que os escritores são na Bíblia? Instrumentos que Deus sopra. Aí Deus vai soprar os instrumentos. Uns produzem som de flauta, outros de trombeta, mas quem sopra é só um. Só Deus sopra. Cada um produz de um jeito, mas quem sopra é Deus. Amém? Inspiração verbal. Para fechar, quarto tópico: única regra infalível de fé e prática. Irmãos, essa expressão fé e prática, ela é tão importante na Bíblia, que lá no Novo Testamento, quando vai começar a contar a história do avanço da igreja, o nome do livro é Atos dos Apóstolos. John Stott escreveu que, já pensou se tivéssemos na Bíblia um livro chamado Mensagens dos Apóstolos, Pregações dos Apóstolos? Já pensou chegar num domingo à noite aqui e falar, vamos ler agora a pregação do apóstolo Paulo no domingo à noite? Ou seja, o Espírito Santo não se interessou muito pela pregação, se interessou muito mais pela vida. Então botou lá, Atos dos Apóstolos. No grego é praxeiston apostolon, a prática diária dos apóstolos. Chamou mais atenção do Espírito Santo para preservar e inspirar Lucas a escrever do que a própria palavra que eles falavam. A prática de vida vale muito mais. Deu para entender? Praxeiston apostolon, a prática de vida. E ele colocou 3 coisas aí. A primeira, proveitosa para ensinar. O propósito das Escrituras é um ensino, e não é qualquer ensino. Presta atenção numa coisa. Tem muita gente que trabalha com a ideia do ensino apenas como acúmulo de informação. E isso qualquer um consegue hoje, a tal ponto da psicologia ter criado uma doença nova, a infoxicação, que é a intoxicação pelo excesso de informação. É gente que sabe muito, mas não consegue viver com aquilo que sabe. Cria-se um fenômeno, a cabeça enche tanto que ele não consegue mais andar. Tem que ter equilíbrio, né? É muito importante isso aqui. Olha que interessante. O propósito das Escrituras é um ensino para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que interessante, é um ensino para a salvação. Qual é o tipo de ensino de profundidade e de teologia que a Bíblia quer gerar em nós? Uma teologia para a salvação. Isso significa dizer que a Bíblia o tempo todo me transforma, me melhora. Eu não posso ser alguém profundo nas Escrituras e ser alguém que não melhora na partir do tempo, com a própria vivência da palavra. Quer ver uma coisa? É por isso que você tem, em algumas religiões, gente que tem um conhecimento bíblico infinitamente maior do que qualquer teólogo que eu conheça. Mas qual é o sentido, se isso não gera salvação em Cristo? Eu tive professores ateus, tive professores de teologia que foram meus professores, alguns dos melhores, profundamente ateus. Qual é o sentido disso? Ter um conhecimento tão extraordinário do texto, o cara é capaz de dar uma aula aqui hoje, de deixar vocês boquiabertos, sem vontade de sair daqui. Mas termina quando acaba o sentimento de... qual é o sentido disso? Por exemplo, se eu chegasse aqui agora de manhã e destilasse todo um conhecimento técnico e filosófico e teológico que eu tenho, qual é o sentido disso? Se eu chegasse aqui agora e começasse a falar dos mais profundos códices, os códices sinaíticos, as transformações, o modo como as inversões, a fraseologia, toda a verborragia teológica que hoje, eu ficaria 1 hora falando de algo profundo, extraordinário, verdadeiro. Mas eu pergunto a você, que diferença faria para você hoje? Um ou outro ia entender, ia querer estudar um pouquinho mais, ia ficar, né? Fora que eu ia causar um problema grave, que é o problema de me idolatrar perante você, porque você olhar para mim e falar, esse cara conhece demais, e aí eu acabo virando um atrativo intelectual, e você adora me ouvir, não para mudar de vida, mas porque gosta do que eu falo, porque acha profundo, inteligente. Isso é interessante, mas pode ser um ponto de idolatria. Por isso que todo conhecimento bíblico mais profundo não é aquele que me torna o cara da igreja, mas aquele que te leva a ser salvo em Cristo, aquele que te liberta de mim. Eu não fico como seu guru, mas como seu irmão, e juntos a gente tenta se ajudar para continuar na caminhada da fé cristã. Por isso que o primeiro ponto de quem estuda teologia chama-se humildade. Porque sem humildade a gente vira um monstro, e todo monstro mata. Com humildade a gente vira servo, e todo servo serve. Amém?
Olha que interessante, a Bíblia revela os mistérios do passado, como a criação. Ela revela os mistérios do futuro, como a vinda de Jesus. Ela revela os decretos eternos de Deus, os segredos do coração humano, as coisas profundas de Deus. Por isso que ela é proveitosa para ensinar, porque na revelação dela, ensina tudo o que você quiser imaginar. Eu costumo dizer que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Tem coisa na Bíblia que a gente lê com a sensação de que foi escrita semana passada, não parece? Não tem texto da Bíblia que parece que deram uma passagem. Abacuque, por exemplo. Abacuque parece um profeta que acabou de visitar um dos nossos movimentos normais. Ele vem com violência nos olhos, crise, morte. Você fala, meu Deus, Abacuque estava em Brasília. É muito próximo daquilo que a gente está vivendo. Parece que uns deles saíram agora de uma reunião de delação premiada. É impressionante. Eles falam, os homens roubam de mãos dadas e pegam a justiça. Não parece? Profundo demais, porque é extremamente atual. Por quê? Porque não preciso ter medo do futuro. Meu Deus já está lá. Ele produziu essa Bíblia por causa disso. Segundo, a conduta humana. Dá uma olhada aí. Paulo diz que a palavra de Deus é útil para corrigir e instruir. Ela se aplica à vida diária, na família, na igreja, no trabalho, na sociedade, na política. Ou seja, Deus é o nosso Criador e só Ele sabe o que é bom para as suas criaturas e colocou tudo aqui. Tanto que o escritor colocou uma frase interessante: a Bíblia nada mais é do que o manual do fabricante. Não é verdade? Foi Ele quem fez a gente. Então Ele colocou aí o manual para a gente se medir direitinho. Está tudo aí, tudo perfeitamente. O manual de instruções para viver está na Bíblia. Se a gente se guiar pela Bíblia, a gente vive em paz. Quer ver uma coisa? Se a gente conseguisse guiar toda a nossa vida só pelo que Jesus colocou no Sermão da Montanha, já diminuiria em 90% os nossos problemas, guerra, briga, problema de casamento, acabava tudo. Só no Sermão da Montanha. Tanto que Mahatma Gandhi chegou a dizer que se todos os livros do mundo fossem queimados e sobrasse só o Sermão da Montanha, já tinha valido a pena. Porque ali Jesus estabelece todas as bases da ética da vida. Está tudo ali. Para educar os filhos, você pode ir para a Bíblia. Para melhorar o casamento, pode ir para a Bíblia. Na hora da morte, vai para a Bíblia. Está tudo na Bíblia. Tudo exatamente ali. Tudo que a gente precisa para ser e viver. Não tem nada a menos e nem a mais. Está tudo perfeitamente ali. É o livro do equilíbrio completo. Para fechar, ponto 3, ele fala sobre as traduções da Bíblia. A autoridade e as instruções da Bíblia valem para todas as línguas em que ela for traduzida. A vontade de Deus é que todos os povos, tribos, línguas e nações conheçam a sua palavra. A Bíblia deve ser pregada e ensinada na língua do povo, na comunicação aberta, franca e direta. Deus fala por meio da sua palavra. Se você quiser ouvir Deus falar, tem que ler a palavra. Interessante que é por isso que um dos maiores esforços que existem hoje no mundo das missões é o esforço de tradução de Bíblia. Eu queria, inclusive, fazer desse final dessa aula quase como uma homenagem a esses heróis secretos que ninguém conhece. O que tem de homens e mulheres, às vezes até mais mulheres do que homens nessa área, hoje, em lugares que você nem imagina, passando privações que você nem supõe, para traduzir o texto bíblico para novas línguas. Eu estudei, trabalhei com uma menina que foi missionária e que hoje trabalha traduzindo Bíblia lá para os lados do Nepal, daquela região. Você sabia que tem línguas, tem povos, que eles falam a língua desde que nasceram e nunca escreveram, porque ela é uma língua falada, mas não escrita? É por isso que na linguística universal se criou o que chama-se alfabeto universal. Então você chega lá, precisa ouvir palavra por palavra, catalogar as palavras no alfabeto universal e criar a palavra escrita. Depois de criar a palavra escrita, você tem que criar uma gramática. Depois que criar uma gramática, você tem que fazer o povo ler na própria gramática criada por você. E depois disso, é que você vai tentar traduzir pelo menos um versículo na gramática que foi recém-criada. Imagina o trabalho que isso dá. Imagina você pegar um texto no original hebraico, esse texto depois passa para grego, e depois do grego passa para outra linguagem, depois para outra escrita, depois vem para o alemão, depois vem para o inglês, do inglês vem para o português, até chegar em você aqui hoje. E ainda tem gente que desce o pau em teologia. Irmão, se Deus não tivesse abençoado homens para ajudar a entender hebraico, latim e grego, como é que você faria para ler hoje? Nós temos que agradecer muito a Deus, porque tem muita gente ralando profundamente, entregando os melhores anos da vida para tornar a palavra conhecida em outros idiomas. Vale adorar a Deus pela vida dessas pessoas. É gente que está ralando. E não é qualquer trabalho. Irmão, se tem um negócio que é difícil, eu dei aula de grego durante 10 anos, tem um negócio que é difícil, é você trabalhar o original. Como é difícil isso? Tem muitas palavras para o original. Tem textos que você nem supõe. Por exemplo, só para a palavra amor são 4 palavras em grego. Cada uma delas tem uma coisa. Só para substantivo são 8 casos de declinação no grego. Cada um exige uma coisa. Então você tem que saber ler o começo e o fim.
Tem uma série de coisas, do hebraico principalmente, a forma como se fala é gutural, é daqui, da garganta, a respiração é diferente, tudo é diferente. Dá um trabalho imenso. Então, glorifique a Deus pelo fato de você ter hoje na sua mão uma Bíblia já traduzida, com nota de rodapé, com esclarecimento. Isso aqui é um presente que Deus deu a você, um maior presente que Deus enviou para você aqui hoje. Amém? Fique de pé, por favor. Para usar a palavra do pastor, nós cremos, né? Cremos que a Bíblia é a única revelação escrita por Deus para toda a humanidade. Amém? Que o seu texto preservado e inspirado divinamente é mantido na mesma inspiração nas 2.935 línguas em que ele já foi escrito, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil. Que você tenha como um livro escrito para você. Uma coisa que me encanta na Bíblia é que ninguém pega a Bíblia como um livro para os outros. Já percebeu isso? Ela é um livro que é tão pessoal que você entende que ela foi feita para você. Ou seja, você pode chegar numa outra cultura e saber, por exemplo, que Shakespeare escreveu textos fantásticos naquela época para aquela geração. Você pode saber que Homero escreveu textos tremendos para aquela época, para aquela geração. Miguel de Cervantes, outros livros. Os meus livros são escritos para hoje, para essa geração. Mas a Bíblia pode dar na mão de um chinês, ele sabe que ela foi escrita para ela. A Bíblia é um livro para mim, é um livro pessoal, tem a nossa característica. Mas acima de tudo, que você receba a Bíblia no seu coração, sem restrição alguma, porque ela é a palavra de Deus para você. Amém? Que a gente aprenda a transformar o nosso conhecimento da Bíblia naquilo que é prática para viver. Para a gente não fazer como se fazia durante muito tempo no passado. Eu ainda me lembro até hoje da famosa caixinha lembra da caixinha da promessa, da preguiça? É a promessa, né? É porque a gente só tira a promessa e esquece que na promessa tem um trabalho, né? É interessante, ainda tinha muita gente que fazia isso. E eu me lembro de um indivíduo que eu ia ministrar num programa de rádio e ele sempre fazia isso. Ele tirava um daqueles versículos e às vezes ele não tinha versículo para tirar, ele inventava, tipo, a Bíblia diz, faz por ti que eu te ajudarei. Deve estar em acrescentares, né? Então, é muito importante a gente entender de uma vez por todas aqui, essa manhã, a alegria que é a gente ter um livro como esse para nós. Guarde esse tesouro no seu coração, porque a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Amém? Ó Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por essa aula, obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui, os que também estão assistindo pela internet. Que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre cada família, cada coração. Pai, o que eu te peço é que nos ajudes aqui a vivermos a Tua palavra, Pai. Que hoje nós possamos mais uma vez sair daqui, Senhor, cônscios, absolutamente cientes da importância, da profundidade da Tua palavra, da autoridade divina que provém somente de Ti, da inspiração. Obrigado pelo Teu sopro soberano que moveu homens e mulheres num nível tão profundo, e esse texto chegou até nós, Pai. Ajuda-nos a transformar outras vidas a partir desse texto, e que não seja apenas um livro entre livros espremidos nas nossas estantes, mas que seja a Tua palavra encarnada e vivida em cada coração, para a gente poder sair daqui, Senhor, andando no chão da novidade do Teu reino e da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.